Sim, desde pequeno eu via a política como um espaço para ajudar as pessoas. Eu sempre me imaginei envolvido nessa área, mas também fui inspirado pelas grandes figuras políticas locais, como o ex-governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz, que é nascido aqui na nossa cidade, foi vereador pelo município de Lusiânia e um grande expoente na política em nível nacional. Meu nome é Gabriele, eu tenho 16 anos e eu vou falar sobre a diferença de política e politicagem. Na política, o intuito é o bem comum e tem como responsabilidade cuidar e organizar as necessidades de uma sociedade. Entretanto, na politicagem, não tem como objetivo a coletividade, atende apenas os interesses pessoais. Em Aristóteles, a política é essencialmente ligada à moral. Ela é uma doutrina moral social em que o Estado é superior ao indivíduo e o bem comum é superior ao bem particular. Então, a partir do momento em que se deixa de cuidar das necessidades de uma sociedade e foca no seu interesse particular, você não está fazendo política, é apenas politicagem. Desde que se inicie uma vida em sociedade, você vai lidar com conflitos e é necessário um meio de chegar em um consenso. E é aí que entra a política. Ouve-se muito falarem a frase "eu não gosto de política", porém esse pensamento se prova equivocado. O que tanto repudiam não é a política, é a politicagem, em que há tanto tempo usam e abusam de falsos discursos, de falsas promessas, de soluções muito simples para problemas muito complexos. E isso acaba gerando um repúdio na sociedade, te afastando da política, que é o que veio para te beneficiar. Então, agora que você entendeu a diferença dos dois conceitos, pare, pense um pouquinho. Será que é realmente de política que você não gosta? Bom, na verdade, sempre foi algo que esteve no meu horizonte, né? No entanto, eu acredito que o passo importante foi dado quando eu ainda tinha 17 anos e decidi que eu queria disputar a eleição para vereador aqui em Lusiânia. Nessa oportunidade eu fui eleito pela primeira vez para um cargo público lá em 2008. Ali eu via que era importante a presença da juventude na política da nossa cidade e pude contribuir muito naquele mandato, sempre levando pautas importantes para a nossa legislatura na Câmara Municipal. Bom dia, meu nome é Cássio e eu vou falar um pouco sobre a minha rota do transporte. Eu acordo todo dia por volta de 4h30, 5 horas da manhã, me arrumo para a escola, percorro em média de 8 km de moto todo dia. Chego no ponto do transporte, de lá para não poder pegar o transporte, para vir para a escola. Então, se eu perder o transporte, fica muito ruim para mim ir para o colégio. Não tem jeito de vir, porque do ponto do transporte até aqui são 28 km. Então, se eu perder o transporte, não tem jeito. Então, por isso eu percorro todo dia 8 km de moto para não poder chegar a tempo no local do transporte, né? Porque se eu perder ele, já era, entendeu? Não tem como voltar atrás. Os desafios são vários e diários, mas citando aí em apenas um, eu acredito que a pandemia foi o que mais exigiu de mim dedicação e coragem. Quando nós ganhamos a eleição à Prefeitura de Lusiânia e assumimos em janeiro de 2021, o mundo vivia a sua pior fase de pandemia. Eu lembro que nós tivemos que buscar e descarregar pessoalmente os cilindros de oxigênio aqui na nossa cidade, porque os fornecedores já não conseguiam atender aos municípios e não tinha mais oxigênio em estoque. Além disso, nós conseguimos reabrir e estadualizar o Hospital Regional de Lusiânia, que estava fechado na gestão passada, e foi um hospital de campanha da Covid aqui para a nossa região do entorno, que ajudou, né, a salvar milhares de vidas naquele momento. Inclusive, foi o primeiro leito de UTI na história da rede pública aqui na nossa região, foi com esse hospital. Acho que esse foi o grande e maior desafio, mas repito mais uma vez, eles são diários e intensos aqui na nossa rotina, como prefeito de Lusiânia, sobretudo. Eu sou a Manu, tenho 16 anos e vou explicar sobre necropolítica. O termo necropolítica foi cunhado pelo filósofo camaronês Achille Mbembe em seu livro Necropolitics, publicado no ano de 2003. O conceito necropolítica foi desenvolvido para descrever como algumas autoridades ou governos, em vez de proteger as vidas,
tomam ações que prejudicam a vida de certos grupos. Isso pode acontecer através de políticas discriminatórias, violência, negligência ou exclusão social, que coloquem em risco a segurança e a saúde dessas pessoas. É importante nós compreendermos o termo necropolítica porque ele nos ajuda a reconhecer quando políticas ou ações de certos governos estão sendo injustas ou prejudiciais a certos grupos, principalmente os mais vulneráveis. A necropolítica nos ajuda a lembrar da importância da luta pelos direitos humanos e pela luta pelo mundo mais justo, onde todas as vidas são valorizadas e asseguradas de forma justa e igual. Olá, eu me chamo Verônica, tenho 19 anos e vou falar sobre biopolítica e biopoder. Biopolítica é o poder sobre a vida. Em termos gerais, biopolítica é um conjunto de cálculos e táticas que intervêm a uma população de vida. Falando em biopoder, Michel Foucault explicou que ela é formada de duas formas diferentes. A primeira é no sentido de gerenciar e treinar corpos de uma produção de população capitalista. A segunda é muito simples, são taxas. Que taxas são essas? São taxas de sexualidade, mortalidade, saúde e natalidade. Com certeza, a participação do jovem na política é extremamente importante e necessária para a mudança e transformação da sociedade e também para a criação de políticas públicas inovadoras e que venham em encontro aos anseios deste grupo social. Os jovens na política representam a renovação que nós sempre tanto almejamos. Meu nome é Pamela Soares, eu tenho 16 anos e vou falar sobre políticas públicas. As políticas públicas são ações implementadas pelo governo para resolver problemas em uma sociedade. Ela atua em diversas áreas, como educação, economia, lazer, como por exemplo esse pátio em que os alunos estão jogando. Isso é um momento de lazer muito importante para a nossa saúde mental e física. As políticas públicas têm a importante missão de diminuir a desigualdade social, oferecendo oportunidade às pessoas. Elas podem ser atuadas em implementações do governo como programas, como Bolsa Família, ou em projetos mais longos e estruturas, como a quadra, um ginásio de esportes, um centro de convenções que ofereçam cultura e lazer às pessoas, ou como uma biblioteca que temos aqui na cidade. Bom, acreditem nos seus sonhos e se envolvam nas discussões sobre a cidade e a própria política. Trate bem as pessoas, faça o bem e trabalhe muito. O restante eu acho que vem tudo naturalmente. Mediante esse cenário, qual é o papel da escola? É exatamente possibilitar ao aluno para que ele possa organizar a sua própria trajetória de vida e principalmente que ele seja protagonista, que ele possa perceber que a política está muito mais próxima dele do que imagina e que principalmente ele possa perceber que as políticas públicas transformam a sua vivência, o seu mundo. Olá, meu nome é Davi, eu tenho 18 anos e eu queria falar um pouco sobre a importância do jovem na política. Foi levantada uma pesquisa com o objetivo de analisar o conhecimento dos jovens sobre a política. Essa pesquisa alcançou cerca de 1.000 alunos. 68% dos alunos afirmaram não gostar da política. 64% afirmaram que não é necessário gostar de política. Foi levantado o seguinte questionamento ao jovem: você conhece o que são políticas públicas? 42% dos jovens afirmaram não conhecer ou saber o que é a política pública. 90% afirmou que a política pública é necessário para que a vida do cidadão seja modificado na sociedade. Agora, quando nós observamos esses dados, é preciso a gente analisar como que 90% afirmou que a política pública é necessária para modificar a vida do cidadão em meio à sociedade, sendo que maior parte dos alunos afirmaram não gostar da política ou não ser necessário isso. O jovem, ele precisa entender que a sua vida em meio à sociedade de hoje está nas suas mãos. O jovem é protagonista do seu hoje e ele é responsável por deixar um legado para o seu futuro. A geração seguinte irá colher os frutos que nós hoje, como jovem, estamos plantando.
levantando. Aristóteles disse que a cidade faz parte do meio natural e o ser humano, como parte da natureza, é um animal político. Nós, como seres humanos, precisamos tomar posição em meio à política. E nós, jovens, temos a responsabilidade, temos o hoje e o futuro em nossas mãos.